Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É um prazer, é uma honra. Eu não sei colocar em palavras a minha gratidão, né, a Deus por ter me proporcionado estar servindo ao ministério, estar servindo a sua obra, né, buscando conhecimento, crescendo em sabedoria. E costumo dizer, todos os cultos que eu prego, né, onde estaria eu se Deus não tivesse misericórdia de mim, tivesse me resgatado, me alcançado e me chamado pelo nome? Onde estaria eu? Não é? Costumo trazer sempre essa reflexão. Isso não é retórica, isso realmente é para mim mesmo. Eu sempre penso isso, onde é que eu estaria? E quando eu começo a pensar onde eu estaria, misericórdia. Aí eu vejo, né, que a palavra de Deus fala que aquele a quem mais foi perdoado, mais amou, né? Aquele que é mais perdoado, então aquele a quem mais ama o seu Senhor, né? Que perdoou. Então eu sou realmente grato a Deus por esse momento. E a pastora falando sobre, antes de entrar na palavra, né, a pastora falando sobre repreender os demônios e tudo mais. Eu quero fazer uma analogia aqui com vocês para que realmente isso fixe na mente de vocês. Você que está em casa assistindo, preste atenção. Eu ouvi um pastor uma vez falar o seguinte: quando você está no culto e suas pálpebras estão muito pesadas, é porque tem um demônio sentado nela. Então, a partir de hoje, quando der sono, as pálpebras estiver pesadas, faz assim, ó. Que provavelmente tem um capeta sentado na pálpebra para dar sono. Amém, irmãos? Nós estamos ainda na campanha Resgatando a Sua Fé, né, pastor? Só pode colocar a imagem, por gentileza, da campanha. A campanha, né, o resgate da fé, né, e hoje eu trouxe uma palavra da parte do Senhor, justamente focada, com enfoque em resgatar a fé. A gente vem pregando uma sequência de palavras, né, mês passado e esse mês, e sempre assim, né, sequenciais em algum tema, e a gente teve ressuscitando a sua fé, não foi? Teve uma palavra ressuscitando a sua fé, e agora resgatando, e eu restaurando, foi. E eu quero dar um ênfase, né, um detalhe a mais aqui no resgate da fé, porque nós só resgatamos aquilo que um dia nos pertenceu, não é? Não é assim? A gente resgata alguma coisa que um dia foi nossa. Ou então quando a gente auxilia alguém, resgata alguém ou resgata alguma coisa, essas coisas ela vai estar voltando a quem é, né, a quem é o dono. Então, no caso aqui, é a nossa fé. Por diversas vezes, em diversas palavras, aos domingos, às terças-feiras, foi tocado muito nesse ponto, de que o amor de muitos esfriam, de que a fé desfalece, de que irmãos, eu trouxe uma palavra aqui uma vez, e eu via muitos irmãos cansados, fadigados, literalmente, não só psicologicamente, mas literalmente fadigados. Chega no culto, está só, né, como eu costumo dizer, só o cós, só o pó da rabiola. E isso não é só físico. Se engana aquele que esse cansaço entre os irmãos é só físico. Ah, não, trabalhei de segunda a sábado, realmente, eu chego no domingo, eu estou cansado, quebrado. Irmãos, se engana aqueles que se trata somente do físico. Não é. Lembrar vocês que mais real que o mundo que nos cerca é o mundo espiritual. E pode ter irmãos que costumam brincar com a fé, costumam brincar com o serviço, com o chamado. De que sentido? Vira o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Ou então está na igreja, mas só de corpo presente. Irmãos, está acontecendo uma batalha espiritual muito grande. Vem acontecendo uma batalha espiritual muito grande. Porque o demônio, o Satanás, ele já foi condenado. Não tem o que fazer mais, a não ser levar com eles alguns dos escolhidos. Então, prestemos atenção na nossa fé.
E não brinquemos com a nossa fé. E não nos deixemos nos anestesiar. Eu estava conversando com o William mais cedo, que nós vivemos num momento em que as coisas ruins, as coisas que nos levam à perdição, as coisas que nos afastam do Senhor, elas estão sendo normalizadas. É normal usar droga, é normal beber, é normal ir para a festa, é normal ter mais de uma mulher, é normal mentir. Estou no banho ainda, eu digo, olha, estou já chegando. Ah, Júlio, mas isso não é normal? Não, irmãos, isso não é normal. Isso é comum. É comum trair, é comum mentir, é comum usar droga, é comum. Mas nunca será normal. E na igreja, entre os escolhidos, não aqui nesse ministério, não especificamente na Sara, nossa terra, mas a igreja como um todo, como o corpo de Cristo, o demônio ele não tem brincado, não. Ele veio para matar, roubar e destruir, e não mudou. Tá um ser que tem foco, tá um ser que tem direcionamento e visão. Porque quantos anos faz que foi compilada a Bíblia? Quantos anos faz que essa palavra foi lançada? Quantos anos faz que aconteceu a batalha no céu? Quantos anos faz que ele foi condenado ao inferno? E quantos anos faz que ele não perde um dia sequer brincando? Todos os dias ele tem rondado, todos os dias ele tem rondado, todos os dias ele tem rugido como um leão para destruir famílias, destruir casamentos, destruir lares. Mas os irmãos estão um pouco anestesiados, não aqui, obviamente, né? Alguns lugares aí tem irmãos anestesiados. Não podemos de forma nenhuma baixar a guarda. O pastor fala muito isso, quando ele prega, ele diz assim, ó, e também no discipulado ele fala, tem coisas que eu vou negar até Jesus voltar. Tem coisas que eu vou dizer não até Jesus voltar. Só que tem irmãos, e essa palavra é direcionada porque, assim como a Bíblia fala que a palavra nunca volta vazia, assim é, porque é o livro da verdade e da revelação, então essa palavra ela é direcionada. Tem alguém que está deixando, está brincando, está flertando com o que o mundo diz que é normal, mas só é comum. E é nisso que sua fé é esfraquecida. É nisso em que a sua fé começa a perecer. Mas nem tudo está perdido, né? Estou hoje aqui justamente trazendo o resgate da sua fé. Irmão, irmã, você que está me ouvindo em casa, que está me ouvindo aqui, não existe momento melhor para olhar para a sua caminhada com Cristo, para olhar para a sua fé em Cristo, para olhar para as suas convicções, colocar o seu foco na eternidade e buscar cada vez mais do que hoje. Porque nós só temos o agora. Nós só temos o agora. Nós estamos aqui e muitas das vezes a cabeça está, vou chegar em casa, vou fazer isso, vou chegar em casa, vou fazer assim, amanhã eu vou fazer assado, vou fazer isso aqui, depois eu vou para ali. Quem disse que você vai fazer isso mesmo? A única certeza que você tem é estar aqui agora. E qual seria o seu enfoque? E a minha fé, como é que está? A minha fé, como é que está? Você poderia estar em casa, cuidando da sua família, você poderia estar numa festa, você poderia estar numa confraternização, aniversário, poderia estar em N lugares. Por que está aqui hoje? Por que você, ao invés de estar rolando a tela no Facebook, Instagram e YouTube, por que você parou aí hoje? Se pergunte, faça essa pergunta agora. Por quê? Existe um motivo, um propósito. Deus tem nos avisado, nos alertado. A palavra de Deus fala que Ele é tardio ao irar-se, mas Ele se ira. Ele se ira. Ele é tardio a irar-se, então subentende-se que se Ele é tardio a alguma coisa, é porque essa coisa acontece de forma tardia. Então, o que é que você está esperando? Você está esperando a ira de Deus? Para você acordar, para você despertar, para você resgatar a sua fé, para você buscar
entender, ou não entender, mas executar o seu chamado, o seu propósito? É disso que se trata a palavra hoje. Eu gostaria que o pastor projetasse no livro de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 23. Essa aqui é uma das parábolas, né, do Senhor Jesus. Eu vou do 23, pastor, até os 25, mais ou menos. Disse-lhe o Senhor Jesus, bem-estar, servo bom e fiel. Deixa eu dar logo o contexto. Aqui nessa parábola, o Senhor dá os talentos aos seus servos. A um dá 1 talento, a um dá 3, a outro dá 5 talentos. E aí esse Senhor ele se afasta. E aí cada servo tem uma atitude com o talento que ele recebe. O que tem 5 vai correr aos banqueiros e multiplica, tem mais 5. O outro que ganhou 3 talentos corre aos banqueiros, multiplica e tem mais 3. E o outro tem mais 2. E o outro que ganhou só 1, ele vai e esconde esse talento, enterra, esconde esse talento. E agora aí nessa passagem é a passagem que o Senhor está vindo prestar contas com eles. Então disse-lhe o Senhor, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse, o Senhor, eu conhecia-te, sei que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Pode passar. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde semeei e ajunto onde não espalhei? Pode continuar, pastor, até o 29. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tens terá tirado. Pastor, por gentileza, coloca na versão NVI, pode deixar nesse versículo aqui. Irmãos, essa parábola ela fala de um Senhor que deu os talentos aos seus servos, e que tinha expectativa sobre esses seus servos. E aí cada um teve uma atitude com os talentos que recebeu. E aí chega a prestação de contas. E aí você vê que teve um desses servos que, ao invés de multiplicar o talento que foi dado, ele esconde para devolver e prestar conta. E no final das contas, até isso que ele tem, lhe é tirado. Amados irmãos, toda vez que eu escutei essa parábola, a maioria, pelo menos a maioria das vezes que eu escutei essa parábola, se tratava mais de talentos em que o Senhor nos confiaria. Não é assim que você entende essa palavra? O Senhor vai nos confiar algo e aí tem expectativas sobre isso, não é assim? Geralmente é nisso, as pregações, é que o Senhor vai te confiar alguma coisa, né? Então, veja o que você vai fazer com essa coisa. Às vezes, muitas das vezes, são dons espirituais, dom da profecia, de falar em línguas, de cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. A maioria é nesse sentido, essa palavra, essa parábola. Só que eu quero trazer com a outra perspectiva. A mesma parábola, mesma aplicação, só que com outra perspectiva. Aqui a versão. Pois a todos que têm. Veja, a todos que têm. Essa palavra tem, ela, obviamente, cada tradução vai mudar um pouco ali, vai transliterar o mais próximo possível da palavra alvo, no caso a nossa português, mas eu sou estudante de letras, né? Então conheço muito de poemas, contos e tudo mais. Então quando a gente vai fazer uma análise de um poema, às vezes eu penso, viu? Não estou dizendo que acontece não, às vezes eu penso que o poeta lá, o autor estava escrevendo, aí deu um cochilo, aí fez um risco, sabe assim? Aí continuou depois, Só que aí, anos depois, 50 anos depois, 60 anos depois, 70 anos depois, chegam os acadêmicos, cheios de coisa na cabeça, não sei o que eles estão fumando, né? Embora eu acho que saiba,
Aí diz, veja o que ele colocou aqui, esse traço, ele realmente quis passar que é o caminho da vida em que vai, e altos e baixos. Não, ele só errou mesmo, só caiu ali o erro ali e pronto, ficou por isso mesmo. Mas as pessoas costumam mistificar ou colocar valor onde não tem. Na palavra de Deus é muito diferente, na palavra de Deus. Cada ponto e cada vírgula que tem ali foi exatamente escolhido como um propósito. Foi exatamente escolhida e direcionada. Aí você diz, Jonas, mas tem várias traduções, cada um coloca... mas todas elas, eu nunca vi a Bíblia ser falha em nenhuma delas. Sempre é bem direcionada. Aqui colocou o verbo ter. Tá ali, tem, beleza. Aí na outra versão, por gentileza, pode colocar a outra versão, só para comparar. A CF, a outra versão que estava. Na Almeida colocou ali o verbo tem, na nova versão, na NVI. Aí nessa aqui colocou, porque é qualquer que tiver. É o mesmo verbo, colocou ali de forma diferente, que tiver. Mas ambas, e até outras traduções, você vai ver que vai levar para o mesmo sentido. Irmão, veja a perspectiva que eu quero lhe trazer hoje. Você já tem. Não tem nada que Deus vai te confiar ainda não. Você já tem. Você já tem, você já recebeu. A palavra de Deus fala que a gente tem saudade do que nunca foi visto, nem ouvido. A gente vai nos ser mostrado o que ouvido nem ouviu, o que boca nenhuma falou a nós, e a gente vai ter esse entendimento. É porque já foi falado isso na eternidade. Nós somos seres eternos, seres espirituais, que estamos num corpo passageiro. E sempre fica aquela ânsia por algo a mais, quando eu tiver isso, quando eu conseguir aquilo, quando Deus me der aquilo, quando Deus me der isso. Ele já deu. Ele já deu. No mundo espiritual já foi, já está decretado, e assim seja. E assim é. Mas você vê que as pessoas, inclusive na casa do Senhor, estão sempre buscando algo a mais, estão sempre querendo algo a mais. Não é errado pedir, como a pastora falou, não é errado pedir, eu mesmo chego para Deus, tenho intimidade, é meu pai. Então chego, o Senhor, tem quem pedir, não, é o Senhor mesmo, eu vou pedir a quem? Se eu não pedir ao Senhor, eu vou me prostituir no mundo? Vou pedir ao Senhor mesmo. Eu sei que eu já pedi ontem, mas eu vou pedir de novo. E amanhã, provavelmente vou estar aqui de novo. Porque eu tenho intimidade, é meu pai. E eu vou buscar ele. Só que eu já vou pedir com a certeza de que já tenho. Eu tenho a certeza de que já tenho. O William estava falando hoje, mais cedo, de que Deus sempre ele traz algo que é melhor. Você quer uma coisa, Deus te dá de forma melhor. Sempre. Você quer tal coisa, sempre é melhorada. Às vezes 10 vezes mais do que você quer. Então a perspectiva que eu quero trazer hoje para você, de forma a resgatar a sua fé, entender que você já tem. Amém? Alguém aqui recebe? Você que está nos ouvindo aí nas redes sociais, digita um amém. Dá esse passo de fé, coloca, digita, desembaraça os dedos e escreve aí amém. Porque assim já foi decretado desde a eternidade, nós já temos. E sempre, como eu falei, né, que essa parábola ela nos leva para ter essa perspectiva de que é algo que Deus vai nos confiar, mas Ele já nos confiou. E já nos confiou aquilo que a gente ainda nem pediu. Quem aqui acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que Ele já me confiou algo que eu nem pedi ainda. Ele já me confiou. Porque no dia que eu for pedir a Ele, é porque já foi um direcionamento. Porque o Espírito Santo já me incomodou. É porque o meu espírito, ele é ligado ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. E aí gera a ação de buscar, de pedir algo que eu não tenho ainda, que nem cheguei a pedir ainda, mas que Ele já sabe que Ele já me confiou. E eu quero saber de você hoje, como é que você tem lidado com as coisas que você já tem? E aí, meus irmãos? Se vocês fossem dar testemunho agora, sobre as coisas que você já tem, e como tem sido o teu tratado, a tua lida com essas coisas, você na hora de subir aqui para dar esse testemunho, você ficaria envergonhado de si mesmo? Ou diria, cara, eu preciso dar testemunho porque eu me orgulho do entendimento que Deus tem me dado e como eu tenho tratado as coisas que Ele tem me dado, me confiado.
E eu pergunto a vocês, como é que está o coração de vocês agora em relação ao que vocês já têm? Será que vocês estão tranquilos já com relação a isso? Será que vocês têm lidado com a certeza, a convicção de que Deus te confiou por um propósito e que quer que essa coisa multiplique? Ou será que é só mais uma coisa do dia a dia? Eu falo isso, irmãos, porque quando me veio essa perspectiva de entender de que tudo que eu venho a pedir a Deus já me foi confiado, eu parei, comecei a meditar sobre as coisas que eu tenho e, diga a você, bem sincero, me decepcionei comigo. Eu me decepcionei comigo mesmo. Muitas das vezes eu tenho sido ingrato, eu tenho murmurado, tenho questionado demais, eu tenho desvalorizado, eu tenho rejeitado. Não sei se com vocês é diferente. Comigo, na hora que eu olhei para as coisas que Deus tem feito na minha vida e tem me confiado, e eu olhei para mim mesmo, como eu estou lidando com essas coisas, meu Deus, poderia chegar um momento de, e quem sabe se Jesus voltar agora? E quem sabe se Jesus volta hoje? E quem sabe se o Senhor volta hoje? E vem me cobrar, e vem fazer essa inspeção, vem fazer essa prestação de contas. Como estaria eu diante do Senhor? E aí? E você? Como é que você estaria diante do Senhor? Você tem valorizado o que tem? Você tem valorizado cada coisa que você tem, cada pessoa que está ao seu redor, cada ambiente que tem frequentado, o que tem ouvido, o que tem comido, onde tem dormido? Porque, sinceramente, se a gente for ser igual o servo diligente que pegou 5 e multiplicou e deu mais 5, eu poderia ter multiplicado muita coisa na minha vida. E vocês? Vocês teriam multiplicado mais coisas? Se tivesse olhado com outra perspectiva? Cada coisa é no mínimo detalhes, nos mínimos detalhes. Eu vou dar um exemplo aqui, é o exemplo do exemplo, não tem como, vai ser antiburro, não tem como entender. Nenhuma vez que eu me recorde, eu parei, olhei para o céu e disse assim: Senhor, obrigado, porque meu dente não está doendo. Mas eu me recordo cada vez em que eu orei: Senhor, alivia essa dor, pelo menos até amanhã, para eu chegar, para ir para o médico. Só lembrei de agradecer, de pedir alguma coisa, de agradecer, de ter consciência. Poxa, estava sadio. Por que não agradecer porque estou sadio? É uma dor de dente, é uma besteira, é uma coisa que você vai lá no médico, trata, beleza. Mas e quantas das vezes, quantos dias, vamos botar em um ano? Em um ano eu passei 360 dias sem uma dor nenhuma. Aí em 5 dias de dor de dente é o cúmulo. Aí eu oro, jejum, medito, vou para o culto os 5 dias seguidos. Sim, mas e os dias da cura? Eu tenho agradecido? Quantas das vezes eu tenho 2 filhas e muitas das vezes estive no hospital com ela? Quantas das vezes eu orei no leito do hospital? Poxa, eu queria estar em casa com a minha filha agora. Poxa, minha filha não é assim, eu queria que ela estivesse correndo, jogando as coisas por cima das coisas. E quantas das vezes eu chego em casa, ela está pintando alguma coisa, reclamando, e eu fico reclamando: sai daí, faz não sei o quê. Eu orei por isso. Eu tenho sido grato. Deus tem feito muito mais do que merecemos. Mas eu tenho sido grato a isso. No meu dia a dia, eu tenho olhado, eu tenho prestado atenção para o que eu já tenho, não é o que eu vou ter. A minha fé, ela não tem que estar no que eu vou ter, a minha fé não tem que estar no quem eu vou ser, quem eu vou me tornar, é em quem eu sou, é onde eu estou, é o que eu tenho. E isso é no mínimo detalhe, nos mínimos, isso é nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes, é na cura, na doença, que é algo gravíssimo, e também é no dia a dia. Tu está calçado, tu está vestido, tu está cheiroso, tu tem uma cadeira para se sentar na igreja, tu tem uma igreja, um templo para tu ir, tem agradecido, tem olhado com outra perspectiva para isso? Ou tem sido aquele crente que um milagre, um agradecimento, um milagre, um agradecimento, ou então um problema, uma reclamação, aí um milagre, um agradecimento? Como tu tem sido?
É agradecer todos os dias, por coisas simples, por coisas realmente simples. Eu me peguei incomodado, gritantemente incomodado com isso. Jonas, meu filho, tu tem agradecido porque o dedo não está doendo hoje? Desse jeito, assim. E eu parei no corredor da minha casa. Rapaz, está doendo mesmo não hoje. Senhor, obrigado. Obrigado por não estar doendo. Quem teve doente dentro já sabe. O inferno na dentro da sua cabeça. Mas você tem agradecido nos mínimos detalhes. E para não me alongar muito, né, como eu sempre digo. Irmãos, peço perdão às vezes que eu me alonguei. É porque na minha cabeça o culto terminava às 9h30. Pensei que terminava lá para 9h30. Eu jurava, eu sabia que o horário era 9h30. Mas não é, irmão. Então, perdoe das outras vezes, mas dessa vez eu entendo agora. Então, mediante essa perspectiva, eu quero que você comece a resgatar a sua fé. Como é que você vai fazer isso? Agradecendo. Agora, agradecer não vai ser pelo que recebeu, não. Pelo que tem. Não é pelo que recebeu, nem o que vai receber. É o que tem. É pela roupa que está vestido, é pelo alimento que teve na mesa, é pela casa que está indo, o carro que está levando, o transporte, o ar que respira. Quer ver você achar o ar importante? Deixa alguém pegar na sua beca assim, segurar uns 2 minutos para você ver. Você orar a Deus por ar, por oxigênio. E todos os dias você tem. E nem um dia você agradeceu por isso. Ou dificilmente agradeceu. Pelo ar que respira. Está em abundância, né? Pô, só dá valor que é escasso. Uma hora vai ficar escasso. Uma hora, irmãos, você pode estar... Você quer forte isso. Você está aqui agora. Mas daqui uma semana, um mês, um ano, não sei, pode estar em um balão de oxigênio. Agora, se transporta para lá, vai com o teu pensamento para lá, você tem essa capacidade, vai com o teu pensamento para lá e se vê num leito do hospital, respirando por um balão, e se vê, tem essa visão na tua mente agora, você lá, numa sala de UTI, respirando por um balão de oxigênio. Faz aquela oração que tu vai fazer lá hoje. Faz aquela oração hoje. Lá tu ia pedir a cura. Aqui tu vai agradecer pela essa cura. Que talvez tu nem passe. Agora agradece hoje. Que tu já tem hoje. Você já tem. É essa perspectiva. É com essa perspectiva que você vai resgatar a sua fé. Eu quero dar uns exemplos na Bíblia. Em Gênesis 22, no versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler rapidinho aqui, breve. Mas antes de eu dar esses exemplos, eu quero complementar essa perspectiva de agradecimento e resgate da fé mediante o que já tem, né, com 5 coisas básicas, elementares, que a pastora inclusive falou aqui no início do culto, em uma delas, que isso tem gritado a minha mente constantemente. E eu tenho vivido, eu tenho experienciado o sobrenatural através disso. Lugares, pessoas, ideias, ações, resultados. Lugares, pessoas, ideias, ações, resultados. Frequento lugares diferentes, conheço pessoas novas que me dão novas ideias, tenho novas ações e, consequentemente, novos resultados. Tu só está vivendo com quem murmura, tu vai fazer o quê? Murmurar. Tu só está vivendo com pessoa fofoqueira, tu vai fazer o quê? Você tem sido fofoqueiro. Você que está aqui. Não sei se é para você que está aqui, mas Deus está falando. Aí tu quer mudar o quê? Você quer mudar como? Está nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, tendo as mesmas ideias, fazendo as mesmas coisas. Aí quer resultado diferente como? Deus não abriu as portas ainda porque você está no mesmo lugar. Deus não abriu as portas ainda porque você está convivendo com as mesmas pessoas. Deus não abriu as portas ainda porque está tendo as mesmas ideias. Deus não abriu as portas ainda porque as suas ações são as mesmas. As suas ações têm sido as mesmas. E não vai mudar se você não mudar. E o primeiro passo é começar a agradecer. Ao invés de murmurar, começar a agradecer para você ver.
Comece a agradecer para você ver o tanto de coisas, tanto de benesses que Deus tem feito na sua vida. E o tanto de possibilidades, lugares diferentes, pessoas novas, ideias novas, ações diferentes, novos resultados. Essa é a perspectiva. É assim que você vai resgatar a sua fé. E você vai resgatar a sua fé hoje. Ah, não, quando eu chegar em casa eu vou me lembrar de fazer isso. Mas não, chegar em casa tem uns pratos para lavar, um menino correndo pela casa, tem coisa para fazer, o outro vai ter que preparar a aula ainda. Vai fazer não. Então é hoje, é agora. Esse momento é agora. Então, em Gênesis 22, no versículo 1, até o outro, viu, pastor? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: sim, estou aqui. Então, disse Deus: tome o seu, pessoal, com os poemas e os contos e as filosofias, eu acredito que tem muita coisa do acaso. O filósofo dormiu, cochilou, rabiscou lá, a palavra que ele colocar era uma, colocou outra. Eu acredito em erro, na palavra de Deus não acredito em erro não. É direcionada, tem um propósito, é a verdade. Então veja, nessa tradução, tome o seu. Deus disse: Abraão, tome o filho que eu vou te dar. O próximo filho que eu vou te dar, você vai pegar ele. Foi isso que Deus disse? Tome o seu. Ou seja, ele já tem. Tá certo? Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Pastor, pode deixar isso aqui por enquanto. Depois de adorar, voltaremos, certo? Abraão sabia ou não sabia o que Deus queria com o filho, com Isaque? Sabia ou não sabia, irmãos? Ele sabia ou não sabia? Isso aqui é o que se não for fé? Depois de adorar, voltaremos. Isso é loucura da minha cabeça ou isso aqui é fé? É fé, irmãos. Próximo. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: meu pai, sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu: Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Irmãos, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida se você acreditar. Se você tiver fé e acreditar, Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. É com o que você tem. Com o que você tem que vai ser feitas as coisas grandes na sua vida. É através dessas coisas, são essas as sementes. Você já tem as sementes. Você já tem. E veja que ele diz: o seu filho, ou seja, já era, Abraão já tinha. Tudo que Deus tem preparado para nós é com base no que já temos. Ele já nos confiou algo. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Eu quero, pastor, um dia, e eu declaro na minha vida mais uma vez, quero ter ousadia para pregar, ousadia para levar a palavra, ousadia para fazer eventos, ousadia para fazer células, ousadia para ministrar em grandes palcos. Sabe por quê? Porque Deus já me confiou. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar, irmão, e quanto mais eu plantar, mais eu vou colher. Quanto mais eu buscar, mais eu terei, mas eu já tenho. Eu não vou esperar chegar o momento, não, é agora. O que você tem feito agora? Essa é a pergunta. O que é que você tem feito agora com o que você já tem? Tem dado desculpa, murmurado? Tem irmãos que passam a semana todinha reclamando, sai do culto, chega em casa, do caminho para casa reclamando. Irmão, é hora de plantar, você já tem, vai plantar, vai multiplicar, vai levar os banqueiros o teu talento. Amém, igreja? E para finalizar, irmãos, eu trouxe outros exemplos, mas para finalizar vou só parafrasear eles. Veja, quando Jesus chegou na praia e Pedro estava lá e teve uma noite frustrada, não pescou,
não conseguiu nada, e Jesus manda Pedro voltar mais uma vez e lançar as redes. É mais um exemplo de que você faz com o que você tem. Porque Pedro não disse assim: Senhor, mas essa rede aqui também não ajuda, né? Aí tem irmão que diz: mas esse carro também não ajuda. Mas essa roupa aqui também não ajuda. Mas também essa cadeira aqui não ajuda. Minha amiga, meu amigo, você está esperando o quê para receber as benesses de Deus, as bênçãos do Senhor? Você vai receber mais, mas você já tem. Amém? E para finalizar essa palavra, irmãos, gostaria que vocês ficassem de pé. E mais uma vez eu falo, não é retórica essas perguntas, esses questionamentos, é realmente para fazer, é realmente para você meditar sobre isso. E esse momento agora, gostaria que vocês fechassem seus olhos. E vocês não vão agradecer por nada que estão esperando ganhar, que vão chegar às suas mãos. Vocês vão agradecer por coisas básicas, simples do dia a dia que vocês já têm. E enquanto vocês meditam, eu gostaria de orar pela vida de vocês. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, te damos graças por tua bondade, benignidade, o teu amor que dura para sempre. Te damos graças, ó Senhor, porque és tardio em irar-se. Te damos graças, ó Senhor, porque nos desse o dom da vida. Te damos graças, ó Senhor, pelo ar que respiramos. Te damos graças, ó Deus amado, Deus querido, por esse corpo falho, por esse corpo terrestre, por esse corpo finito. Te damos graças pela experiência da vida. Te damos graças, ó Senhor, porque hoje conhecemos, através de um corpo corruptível, através de um mundo que só tem desgraça, nós conhecemos o teu verdadeiro amor, Senhor. Porque seríamos capazes, ó Deus, de irmos diretamente para a glória, e chegar na glória, está reclamando, está murmurando. Te damos graças ao Senhor por essa experiência aqui na terra, ó Deus. Te damos graças ao Senhor porque estás abrindo nossos olhos para enxergar o quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade. Te damos graças, ó Senhor, pelo que já temos, por tudo que temos, ó Senhor, te damos graças. Te damos graças ao Senhor nos mínimos detalhes e declaramos uma igreja sarada, uma igreja que não murmura, uma igreja que não reclama, uma igreja que não duvida, uma igreja, ó Senhor, voltada a Ti, uma igreja, ó Senhor, que alimenta a fé dia e noite e medita a Tua palavra dia e noite, Senhor. Ande, cante, labassopia, grande é o Senhor dos exércitos. É isso, ó Senhor, que declaramos na Tua presença, ó Deus. Espírito de ousadia, ó Senhor, espírito de persistência, ó Deus, espírito, ó Senhor, de coragem, espírito, ó Senhor, de gratidão, e o mais importante, ó Senhor, espírito de filho, porque somos os teus filhos, ó Senhor. Poderíamos ter sido, ó Deus, escravos, mas não, tu nos chamas como filho, ó Deus. E é mediante essa palavra, ó Deus, que eu peço a Ti, em nome do teu filho amado Jesus, resgata, ó Senhor, hoje, a nossa fé. Amém e amém.